Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu Place. Meu nome é Letícia Cabral, sou terapeuta homeopata. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu estou conduzindo aí desde a semana passada uma empreitada de nome Tour pelos Meus Trabalhos, em homenagem ao Novembro Verde, também já puxando o gancho aqui para apresentar as minhas ofertas especiais para o chamado, na verdade, Black November, que é um mês aí que o pessoal costuma aguardar ansiosamente, porque há o anúncio aí de promoções imperdíveis. Então eu estou aproveitando o embalo aqui, não apenas para celebrar a homeopatia, aproveitando aí a temática do mês, por isso o nome Novembro Verde, mas também para já trazer aqui, lançar a luz, na verdade, sobre os meus últimos projetos lançados, na verdade, desde o primeiro até o último. Eu acho importante esse tour, pessoal, por aquelas questões que eu já expus na videoaula anterior. Tem muitas miríades de assuntos que meus cursos abordam e normalmente nas aulas de lançamento não tem como eu me ater a esses pontos, a essas nuances ali que os meus cursos apresentam, porque eu preciso apresentar a ideia de uma forma muito geral. Então, a ideia basicamente desses vídeos semanais durante o mês de novembro é algo como uma espécie de insider dos meus cursos. Então vocês terão uma boa noção, uma noção bem aprofundada, detalhada do que cada um oferece, porque isso vai facilitar a tomada de decisões de vocês. Vocês vão conseguir discernir por si próprios se determinada proposta é compatível com o que vocês estão buscando ou não. Esse, em particular, esse curso sobre o qual eu vou falar, pessoal, foi o meu segundo projeto lançado, provavelmente foi o projeto mais ambicioso, porque foi o mais fora da caixa em todos os aspectos, tanto pelo fato de lançar luz sobre uma abordagem relativamente diferenciada, inusitada da homeopatia, quanto também pelo fato de que aborda um método pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. O autor muitos já conhecem, Thinus Smits é o autor deste método, de nome Homeopatia Inspiradora, que é o título do próprio curso sobre o qual eu vou falar aqui agora com vocês. E muita gente conhece Thinus como o autor do famoso e miraculoso, por que não dizer, para dizer o mínimo aqui, miraculoso método CIS, que é um método que se utiliza da homeopatia para tratar autismo. Então muita gente conhece Thinus em função do fato dele ter trazido esse legado para a gente, em função do fato dele ter sido o grande pioneiro em se tratando da sedimentação das bases desse método, que é um método comprovadamente eficaz para a reversão de qualquer nuance ali do espectro autista. Há vários depoimentos de várias pessoas mundo afora corroborando a eficácia desse método, mas poucos conhecem Thinus como autor deste método intitulado Homeopatia Inspiradora. E a proposta, pessoal, da Homeopatia Inspiradora, ela é inusitada, heterodoxa, fora da caixa. Por que exatamente? Porque é o único método de homeopatia que se propõe a tratar o indivíduo em âmbitos mais profundos, bem além do âmbito clínico, bem além do âmbito físico, muito além do âmbito emocional, muito além do âmbito mental, muito além até dos setores inconscientes. Então, a finalidade máxima desse método é evoluir o indivíduo, inclusive a nível espiritual. Então, ele traz uma proposta diferenciada, não tão diferenciada se a gente medita sobre a essência da proposta de Shankaran, pessoal, que no fim das contas tem uma finalidade muito similar, mas verdade seja dita, pessoal, o método das sensações, ele não é para todo mundo. Não quero desencorajar ninguém a adentrar essa seara do método das sensações, mas é um método que exige sim, não apenas muito estudo por parte do homeopata, mas exige algo que é muito difícil de ser desenvolvido, pessoal. Ou você tem ou você não tem. Algumas pessoas podem lapidar isso com muita força de vontade, mas verdade seja dita que o método das sensações vai exigir muita sensibilidade do terapeuta. E sensibilidade, como eu disse, é aquela atribuição que ou você tem ou você não tem. Se você não tem, vai dar muito trabalho para você lapidar o seu olhar no sentido de desenvolver uma boa sensibilidade, porque o intuito do método das sensações é capturar aquilo que Shankaran denomina melodia oculta.
Então, segundo o raciocínio de Shankaran, nós não conseguimos acessar a nossa natureza humana em todo o seu esplendor, com todas as suas possibilidades riquíssimas, excelsas, pelo fato dessa minha melodia humana, ela está sendo sobrepujada, eclipsada por uma melodia secundária que eu estou emprestando de algum reino da natureza. Então, pelo fato de eu estar ressonante com determinada planta, determinado fungo ou determinado animal ou mineral, por isso mesmo, exatamente em função dessa ressonância, minha humanidade não está sendo devidamente expressa. Então, quando eu utilizo esse método adequadamente, digamos que eu vou estabelecer, vou eleger ali um medicamento de algum reino com que eu estou compatível naquele momento. Essa melodia secundária, aí sim, definitivamente ela vai se tornar secundária para que a minha nota humana se apresente como primária. Agora sou eu, humanamente falando, que mando no pedaço. Então esse é o intuito do método das sensações, é fazer com que a sua natureza humana sobrepuje essas melodias secundárias, você adoece, consequentemente, segundo aqui o raciocínio de Shankaran, quando qualquer uma dessas notas periféricas de outros reinos da natureza eclipsam, quando elas falam mais alto em relação à sua nota humana. Então você está doente, por assim dizer, que você está reagindo ao mundo como uma planta, você reage e vê a vida como um animal, você está reagindo às adversidades como mineral, como fungo. A partir do momento que você começar a reagir como ser humano diante das adversidades, dos desafios que a vida te apresenta, aí sim você seria considerado curado. Mas, pessoal, por que eu falei que é um método difícil para a maioria, para alguns pode ser até inalcançável, como eu falei, não quero jogar um balde de água fria naquelas pessoas que têm interesse de aprender esse método, mas o fato é que se você ainda não foi submetido a esse método por um bom terapeuta de forma a ter travado contato com a sua própria melodia oculta, com o animal que habita em você, com o vegetal, com o fungo ou com o mineral, dificilmente você vai conseguir conduzir o mesmo processo no doente que você vai acompanhar. Então, imagine, se você é um peixinho, ninguém nunca te tirou da água, você não tem noção do que é estar fora da água. Para você, a água ainda é a única possibilidade. Viver impregnado por aquela melodia ainda é a única possibilidade. Ninguém nunca te ofereceu a oportunidade de ver o mundo sob um outro viés. Um bom terapeuta, que é versado no método das sensações, ele é capaz de efetuar esse processo. É exatamente essa sensação que a gente tem. Gente, eu não sabia o que era viver até então. Mas são poucas pessoas preparadas a esse ponto, pessoal. E é interessante, na verdade é crucial, que você se submeta antes de começar a aplicar o método. Seria interessante que você se submetesse a um tratamento com base no método das sensações para que você saiba exatamente como buscar a mesma coisa no doente que você vai acompanhar. Se você é um peixinho, ninguém nunca te tirou da água, como é que você vai conseguir saber? Se você gerou o mesmo efeito, você conseguiu tirar da água aquele outro peixinho que é o doente que você está acompanhando. Você não sabe como é, você não tem a mínima ideia de qual a sensação de ter saído, você não sabe quando você chegou lá. Então, é um método que exige muita sensibilidade, pessoal. São poucos terapeutas que têm esse olhar lapidado para capturar o que é essa melodia humana. E o que é essa melodia emprestada de outros reinos, o que é a personalidade humana e o que definitivamente não é humano. Agora, Thinus propõe algo similar, ou seja, restaurar a sua humanidade com todas as suas possibilidades, em todo o seu esplendor e pujança, a partir de um método muito mais sintético, a partir de um método muito mais simples, que consiste em reabilitar as suas principais faculdades psíquicas, de forma que você consiga atender aquilo que Hahnemann já preconizava para a gente ali num dos parágrafos do Organon, de forma que você seja capaz, portanto, de atender às mais altas finalidades da sua existência. Então veja bem, pessoal, por que eu estou citando esse parágrafo? Porque o próprio Hahnemann diz implicitamente nesse parágrafo em questão que enquanto a homeopatia não gera esse efeito de te tornar apto a atingir os mais altos fins da sua existência, a gente não pode dizer que a gente está aplicando homeopatia, enquanto a gente não chega lá, nesse nível de profundidade, em que você pode se considerar alguém pronto a atender os mais altos fins da sua existência. Será que você já esteve nesse ponto? Será que você já chegou aí? E isso nos leva a vários questionamentos, pessoal. Veja,
o limite da homeopatia, acerca do limite da homeopatia, até onde realmente ela é capaz de nos estabilizar, até onde ela é capaz de nos harmonizar, nos curar. Até um ponto em que talvez a gente não tenha chegado até então, a menos que a gente aplique um desses raciocínios de Shankaran ou de Thynos, que, como eu falei, vence, no caso do método das sensações, em relação à facilidade de entendimento e facilidade de aplicabilidade também, consequentemente. Então, é sobre ele que vamos falar agora, pessoal, sobre as suas bases e o modus operandi dele, que é a matéria do meu curso, que recebe exatamente a mesma denominação. Homeopatia inspiradora. Antes de mais nada, pessoal, curiosos de plantão, sei que tem muita gente que assiste os meus vídeos que não tem qualquer formação em homeopatia. Como eu falei, pessoal, lá no primeiro vídeo que inaugurou essa maratona aí pelos meus trabalhos, o tour pelos meus trabalhos, inaugurou essa nova proposta aí da Black November ou do Novembro Verde, como queira. Seria interessante, a aquisição dos meus cursos é livre, mas sinceramente seria interessante que você tivesse alguma formação básica, nem que seja bem basicona mesmo, em homeopatia, para adquirir qualquer um deles, porque quando você utiliza determinado medicamento, há algumas interrogações que podem surgir. Ah, Letícia, qual que é a dinamização que eu indico? O que pode acontecer no decurso do tratamento? Meu Deus, eu indiquei um determinado medicamento para a pessoa, parecia ser o que ela precisava, mas ela passou mal, começou a aparecer um tanto de sintoma esquisito. Então, muita coisa pode acontecer a partir do momento que a gente trabalha com homeopatia, pessoal. Por isso, uma formação básica, ela é fundamental. Se você quiser adquirir qualquer um deles, como eu sempre falo, você estará bem servido. Com certeza, coloco minha mão no fogo em relação a isso, você estará muito bem servido no que diz respeito à proposta teórica. Você vai aprender bonitinho a teoria. Eu estou disponível ali no nosso grupo exclusivo de estudos, se você tiver dúvidas, são suas dúvidas, mas outra coisa é você ter aquela segurança de colocar a mão na massa, que a formação básica te traz. Então, no caso da homeopatia inspiradora, não é exceção, pessoal. Talvez, se você não tiver formação, você consiga aprender bem o que eu ensino ali no Sagrado Feminino, no curso Sais de Schussler e a Microengenharia Orgânica, sobre o qual vamos falar, mas no caso desse, criatura de Deus, seria interessante que você tivesse uma formação. Letícia, me indica alguma instituição? Indico sim, a melhor instituição de formação de homeopatas do Brasil é a EBH. O site vai seguir aqui abaixo na descrição. EBH, Escola Brasileira de Homeopatia, presidida pelo nosso eminente e queridíssimo professor Girafales, também conhecido como professor Walter Ribeiro. Não vai ter jeito, pessoal. Eu sei que tem gente que não aguenta mais me ver desenhando esse gráfico aqui, mas eu vou ter que desenhar de novo. E vou desenhar quantas vezes precisar até que vocês entendam isso aqui finalmente. Não deveria ser novidade, pessoal, porque quem falou sobre isso aqui pela primeira vez foi o nosso querido Aristóteles. Quanto tempo faz aí desde que Aristóteles deixou esse plano? E até hoje tem pessoas que desconhecem suas obras, e isso é um grande pecado, porque no fim das contas não somos ninguém se não temos contato com a nossa matriz cultural. E nós sabemos que nós, enquanto ocidentais, nós somos basicamente um produto ali do legado greco-romano, legado cristão também. Então a gente precisa conhecer nossas raízes, pessoal. Conheçam Aristóteles e conheçam esse gráfico aqui das 4 causas. A gente vai precisar dele para que vocês tenham uma boa noção de até onde o método homeopatia inspiradora pode conduzir vocês. Então, pessoal, esse gráfico aqui das 4 causas, o Dr. Ítalo Marcilli tem uma obra maravilhosa onde ele trata em profundidade desse gráfico, que é o Chapéu do Mago. Veementemente recomendo que leiam. Então ele trata de forma detalhada desse gráfico. Eu vou tratar aqui de uma forma mais superficial, obviamente chamando a atenção de vocês para aquelas informações que a gente vai precisar para que a gente consiga extrair a base do método homeopatia inspiradora, a base de aplicação dele. Então, do que trata esse gráfico das 4 causas? Basicamente trata de abordagens possíveis de um ente, ou seja, quando eu estou analisando essa cadeira na minha frente, ela pode ser analisada por 4 perspectivas diferentes, a saber, vamos lá então, pessoal, causa material. Aqui é fácil, é do que a coisa é feita, é a substância material, no fim das contas uma causa aqui que ela tem um nome com conotações autoexplicativas.
Temos também a causa formal. Essa é um pouco mais complexa. No nosso caso, que é gente, pessoal, essa causa formal aqui, nós vamos precisar subdividi-la para que o entendimento fique mais fácil. Mas no caso, por exemplo, de uma, vamos pensar aqui numa escultura, não fala, pessoal, exatamente, única e exclusivamente do formato dela. Tá, a causa material mármore, a forma não diz respeito exatamente ao formato, porque o formato, se você for pensar bem, ele ainda de certa forma está embutido aqui. A forma é o conjunto de possibilidades de um ente. Então, por exemplo, um violino, eu trouxe esse exemplo também, porque de novo eu trouxe esse gráfico para alunos meus do curso Sagrado Feminino. Vocês lembram que eu trouxe o exemplo do violino. O violino, qual seria a causa formal dele? Na verdade, há inúmeras. Por quê? Porque a causa formal, ela fala do conjunto de possibilidades de determinado ente. Então, o violino é feito de madeira. Eu posso usar o violino para fazer lenha? Sim, a lenha pode ser então uma causa formal do violino. Pode tacar fogo no negócio ali e fazer uma fogueira com aquilo ali. Está dentro da causa formal dele. Ou, de repente, tem lá uma escada. Tem que subir a escada, quebrou um degrau. Nossa, eu tenho que colocar alguma coisa no lugar daquele degrau, quebrou. Eu posso colocar o violino para desempenhar esse papel? Posso. Não é assim exatamente para que ele foi feito, mas dá para fazer. Então está dentro do conjunto de possibilidades dele. Posso usar para isso. Ele pode ser tocado por um musicista, por um violinista, no caso? Sim, pelo amor de Deus, sim. E veja, pessoal, que ser tocado é o uso mais digno do violino. Então, veja, ele atinge o máximo de seu potencial quando ele é tocado. É o uso mais digno do violino, no caso. Existe um ramo da filosofia que estuda o uso digno de cada ente. Esse ramo se chama ética. Então, a ética se debruça sobre isso, sobre o uso mais devido, apropriado de cada ente que nos cerca, no fim das contas. Então, causa formal, tenha em mente. Por mais que o nome nos leve a pensar que em forma, trata de conjunto de possibilidades. No nosso caso, que é ser humano, eu já vou falar como é que isso aqui se aplica. E temos também, pessoal, a causa eficiente. Causa eficiente é quem faz, quem é o autor daquele objeto. Foi confeccionado por quem? Quem age, no fim. Então, o autor daquele ente. E a causa final, pessoal, também é autoexplicativa, no fim das contas. Vou colocar um FI aqui para vocês não confundirem com o FO, que é a causa formal, no fim das contas. Finalidade é o propósito final. No momento que a gente vive, um momento muito marcado pelo pragmatismo, funcionalidade, a gente costuma observar muito a natureza segundo essa causa final mais pragmática, por assim dizer. Então, causa final, propósito, funcionalidade. Por que de determinado ente estar ali? Ele se propõe, se inclina ao quê, no fim das contas? Então, tudo que existe nessa terra, pessoal, inclusive até o que não é tão palpável assim, pode ser analisado por essas 4 causas. Tudo que faz parte do nosso mundo material, até porque existe a causa material aqui, né? Então ela deve ser atendida também, deve ser levada em consideração. Tudo que eu analiso que tem alguma substância, alguma materialidade, pode ser analisada a partir desse gráfico. Agora, no nosso caso, que é gente, pessoal, como é que se aplica essas 4 causas aqui e que relação isso tem com o método homeopatia inspiradora? Calma, criatura, que vamos chegar lá. Eu que sou um ser humano, eu estou aqui me analisando. Estou analisando a minha existência nesse plano, a minha existência nesse mundo. Então, a causa material, pessoal, é que é mais tangível para a gente. A causa material é o nosso próprio corpo. Nós temos muitas medicinas, inclusive a convencional, que abarca o ser humano, levando em consideração que ele é única e exclusivamente isso. Então, quando você trata, por exemplo, eu não estou criticando, pessoal, cada medicina tem o seu devido valor, tem o seu devido lugar, mas quando eu, por exemplo, trato uma depressão pelo viés material, normalmente eu vou buscar por um psiquiatra dentro dos moldes mais convencionais. Hoje em dia tem muito psiquiatra fora da caixa, pessoal, mas se eu pegar aquele psiquiatra bem ortodoxo, bem clássico, normalmente como é que ele vai abordar a minha depressão? Pelo viés material. Então ele vai entender que é uma desordem de neurotransmissores, então ele vai entender aquilo ali como um desbalanço, um desequilíbrio bioquímico, e ele vai me indicar um remédio ali específico, um Rivotril da vida, um Alprazolam, enfim, ele vai me indicar algum remédio que, levando em consideração que é essa perspectiva daquele especialista sobre a gênese e a origem daquela depressão de que eu estou padecendo. Ou seja, a abordagem do problema
é mediante a causa material. E pasmem, pessoal, tem muitos terapeutas homeopatas que abarcam o indivíduo sob esse ponto de vista. Quando a gente usa a homeopatia, se atendo muito à causa material, pessoal, a gente está muito apegado a diagnósticos. E próprio Hahnemann diz que essa é uma prática aberracional da própria homeopatia, porque ele próprio diz que a gente não vai conseguir encontrar a gênese, a origem da doença no campo material. A causa da doença é sempre imaterial, por isso a gente vai precisar de um recurso imaterial para dar conta dela, que a origem não está aqui nesse plano no fim das contas. Mas eu tenho visto, infelizmente, muitos terapeutas abordando a dinâmica mórbida humana a partir única e exclusivamente desse plano. O problema é única e exclusivamente, pessoal, porque vem para esse plano, invariavelmente. Olha, se eu tenho aqui uma dor de estômago, vou tratar pela homeopatia, então a homeopatia ela vai abranger, ela vai abordar o problema dessa forma, vai entender que essa repercussão sobre o meu estômago é justamente isso, é uma repercussão, é um reflexo de uma dinâmica mórbida que ela na verdade teve origem num plano muito mais profundo, num plano subjetivo, num plano imaterial, mas repercute para lá. Em muitos casos vai repercutir para lá. E aí eu tenho toda essa gama infinita de diagnósticos, de nomes esquisitos, de doenças e mais doenças. Então, uma forma de abordar o indivíduo. Outra maneira de abordar o indivíduo é mediante as suas possibilidades, pessoal. E aqui é que o bicho começa a pegar. Quais são as possibilidades do ser humano? As possibilidades do ser humano é a sua psique. A gente não entende possibilidades humanas sem levar em consideração psique. Só que tem um problema. Dependendo do autor que você tá estudando, se você é psicanalista, se você é logoterapeuta, se você é adepto da TCC, terapia cognitivo comportamental, cada um, se você é adepto da constelação familiar, cada um entende psique sob uma faculdade específica, porque na verdade é justamente disso que se trata, pessoal. Quando eu utilizo esse termo psique, que são as possibilidades humanas, no fim das contas, eu posso estar me referindo a 7 faculdades específicas. Então, psique, que são as possibilidades humanas, pode ser senso comum. Vou abreviar, tá, pessoal? Porque senão vai ficar muito cheio aqui, vocês vão acabar não enxergando e toma bastante nosso tempo. Faculdades humanas, já vou explicar como é que essas faculdades elas operam na nossa vida, como é que a gente percebe a atuação delas na nossa vida. Então são 7, senso comum, eu tenho também a razão. Por exemplo, se você trabalha única e exclusivamente com psicanálise, toda vez que você lê ali Freud fazendo referência à psique, você pode ter certeza que ele está se referindo à razão. Razão no sentido aristotélico, de cálculo, exatamente disso que se trata. Agora, se você, por exemplo, trabalha com o raciocínio de Jung, você pode ter certeza, quando ele fala de autodeterminação do ego, quando ele fala de arquétipos, e ele utiliza o termo psique, ele está falando de apetite concupiscível, no fim das contas. Apetite concupiscível. Vou colocar AC porque tem outro apetite. Se você estuda, por exemplo, Igor Caruso, ele está falando, toda vez que você ouvir fazendo referência à psique, ele está falando de outro apetite chamado irascível. Nós temos também a vontade. Vontade eu vou colocar aqui porque ela é a força motriz de ativação de todas essas. Então, por isso que eu vou colocar ela de fora aqui. Sem a vontade, você não consegue ativar nenhuma delas. Existe uma ordem hierárquica aqui, pessoal. No início da nossa vida, primeiro a gente começa ativando isso aqui. Depois a gente ativa isso aqui. Se eu não tiver qualquer retardo mental, eu vou ativando as demais, até que por fim eu começo a ativar os intelectos. O primeiro intelecto ativado, eu ativo. Agora sim, qual que é aquela faculdade, pessoal, que assim, se a gente não ativa ela, nós não vivemos uma vida humana. Segundo o que nos preconiza ali Hahnemann, atendendo os mais altos fins da nossa existência. Qual que é o mais alto fim da minha existência? Tocar a verdade. Nós só tocamos a verdade se o intelecto passivo estiver desenvolvido. Então nós temos todas essas 7 faculdades aqui. Por exemplo, se você estuda logoterapia a partir do raciocínio de Frankl, então ele está falando disso aqui, intelecto passivo. Ele não está falando da mesma coisa que Freud está falando, não está falando da mesma coisa que Jung está falando. Por isso que a gente tem que estudar tudo no fim das contas, pessoal, e saber traduzir
Aqui cada autor está se referindo que não é a mesma coisa. Religiosos, vocês estudam muito o conceito de graça. Graça também tem 7 desdobramentos específicos que têm relação com essas 7 faculdades humanas. Mas vamos ao que nos... Eu queria que vocês tomassem, pessoal, as faculdades como se fossem agulhas. Então eu tenho uma agulha específica que eu chamo de senso comum, eu tenho outra agulha específica que eu chamo de razão, tem outra que eu chamo de apetite concupiscível, tem tudo isso aqui em estado potencial, isso aqui tem que ser ativado. Eu já vou adiantar para vocês que o método homeopatia inspiradora se propõe a ativação dessas agulhas aqui. Então vamos supor, metaforicamente falando, que essas faculdades sejam agulhas. Imagine agulhas, você tem 7 agulhas possíveis aí que compõem a sua psique. Letícia, qual que é a finalidade dessas agulhas? Capturar linhas específicas do mundo. Então o senso comum, por exemplo, ele vai capturar uma linha específica do mundo que me rodeia, que me circunda, e vai capturar uma linha específica também do que compõe esse mundo, ou seja, das pessoas com quem estou interagindo, dos entes com quem eu estou interagindo. Então essa linha, ela apreende um certo conjunto ali de informações do mundo. Essa outra linha da razão, ela vai capturar essa outra agulha, perdão, que é a agulha da razão, vai capturar outro tipo de linha. E aí, quanto mais eu vou me elevando aqui na habilitação das minhas faculdades, mais refinadas são essas linhas que eu apreendo do mundo. Letícia, por que eu estou pegando tanta linha e trazendo para mim? Bom, primeiramente, essas linhas, elas vão tocar em algo. O que é esse algo? Esse algo é a minha individualidade. Mas com que objetivo, Letícia? Para compor um bordado. Esse bordado, pessoal, eu chamo de personalidade. Ou seja, quanto mais refinadas, sofisticadas as linhas que eu capturo do mundo, se eu tiver agulhas refinadas o bastante para capturar essas informações mais sutis, mais alta, mais excelsa, mais madura é a personalidade que eu vou compor aqui. Mais lindo, mais opulento, mais magnânimo, mais belo é esse bordado que eu vou denominar a minha personalidade. Então a personalidade forte, pessoal, quando a gente fala de uma personalidade, de uma pessoa iluminada, de um avatar, de um santo, muito provavelmente ou ele foi até aqui ou até aqui. Normalmente essas pessoas que a gente chama de pessoas iluminadas, elas ativaram até a sua última faculdade. E veja bem, pessoal, por que esse fenômeno ele acontece? Porque eu tenho um eu. O ser humano, nós, entes humanos, nós somos os únicos que afirmamos isso. A gente é o único que fala essa bendita palavra, eu. O que é esse eu, pessoal? Esse eu, ele é composto por uma substância que é amorosa. O eu, ele tem o amor como elemento intrínseco. Vocês vão conseguir alcançar isso, está parecendo um pouco abstrato, mas vocês já vão entender. É ou não é verdade que você, ser humano, que diz eu, é o único ente que diz eu, você está sempre inclinado a alguma coisa. O amor é essa força projetiva, essa força futurista que faz com que a gente se mova a alguma coisa. Se a minha personalidade é muito subdesenvolvida, se eu tenho só, a maioria das pessoas, pessoal, vão até aqui, ó, tem no máximo até aqui de faculdades desenvolvidas. Se eu tenho até aqui, tem gente que para aqui também, não se distingue muito de um bicho, para aqui na razão, porque os bichos têm isso aqui desenvolvido, sim, pessoal, até a metade ali da possibilidade de desenvolvimento da razão. Bom, eu vou capturar aquilo que normalmente apetece os meus sentidos, mas é uma forma de amor, pessoal. O amor, ele tem outros desdobramentos também. Desejar alguma coisa é amar alguma coisa. Ser motivado por alguma coisa é amar também. Então nós somos seres essencialmente amantes. Vamos supor que eu tenha muito mais o senso comum desenvolvido em relação às outras faculdades. Então o que vai acontecer? Eu tenho uma linha do senso comum aqui na minha psique, e essa linha, essa agulha, no caso, tem essa agulha de nome do senso comum, estou confundindo toda hora agulha com linha, enfim, mas vocês entenderam. Eu tenho essa agulha do senso comum muito desenvolvida, que ela vai buscar o que do mundo? Ela vai buscar a forma, os sons, o visual, o gosto, o cheiro. Então veja, pessoal, muitas pessoas, elas só capturam isso do mundo. A partir do momento que eu componho um bordado, que ele é feito majoritariamente muito mais por linhas capturadas pelo senso comum, bom, aí sim a gente cai naquele engodo em que a gente tem caído muito ultimamente nessa era materialista que a gente vive. Eu começo a chamar de eu, sabe o quê? O corpo, que é o que o senso comum alcança.
e a gente incorre naquele drama, traduzido belamente, inclusive, pela nossa querida poetisa Adélia Prado. Tem hora que eu olho para a pedra e só vejo pedra mesmo. É esse o problema da gente não desenvolver as demais faculdades, pessoal, porque a gente captura muito pouco do mundo. Quando a informação é um pouco mais sofisticada, quando a informação é um pouco mais refinada, um pouco mais elaborada, a gente não tem agulha para captar isso. Consequentemente, a nossa personalidade ela é muito rasa. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que essa minha agulha ela esteja aqui maximamente desenvolvida, muito mais em relação às demais. É o meu senso comum, meu sensório que está muito aguçado. Eu estou o tempo inteiro só pensando em comida, eu estou o tempo inteiro só pensando em sexo, eu estou o tempo inteiro só pensando na caminha que está me aguardando. É até esse ponto que eu chego. Vamos supor que seja essa a minha realidade. Então, eu capturo isso do mundo, aquela comida gostosa, o sexo gostoso, pura e simplesmente por ele mesmo, sem qualquer outra motivação mais transcendental por trás disso, e eu vou capturando essas linhas através da agulha, referente ali, compatível com o senso comum, e eu vou bordando uma personalidade para a qual o meu eu olha, por isso ele se identifica. Porque traduzindo aquilo que o poeta Camões lindamente já trazia para a gente, pessoal, isso aqui é meio dramático, mas isso aqui vira uma chave na cabeça de vocês que vocês não têm ideia. Tal como ele já dizia para a gente, já enfatizava, transforma-se o amador na coisa amada, pela virtude do tanto contemplar ou tanto imaginar. Então o que acontece se eu trago só essas linhas para dentro de mim? Pior, eu me identifico como somente isso. Ah não, eu sou um ser sensorial e essa é a minha finalidade máxima. Eu sou um ente material que precisa ter a sua materialidade satisfeita. Bom, eu vou me tornando isso cada vez mais. O meu eu captura isso, contempla isso e vai se tornando isso com o passar do tempo. Não é muito difícil da gente alcançar isso, pessoal. Uma pessoa que quando ela olha para o mundo, uma pessoa que tem um apetite concupiscível aqui muito desenvolvido, ela tende a olhar para o mundo sob o viés dessa gratificação material, mas material no sentido de ganho, no sentido pecuniário, que eu quero dizer, grana. É uma pessoa que o pecado que contrapõe aqui o apetite concupiscível é a avareza. Pessoal, e tudo isso já pode deduzir do que se trata aqui o apetite concupiscível. Então imagine, se eu tenho esse olhar materialista, mas não no sentido corpóreo, no sentido de dinheiro, sou muito apegada a esse negócio. Quando eu observo o mundo, eu estou inclinada para isso, eu tenho essa agulha aqui buscando só isso, só essas linhas de dinheiro, dinheiro, ganho, ganho, ganho. Nossa, aquela pessoa, quanto será que ela tem? Nossa, aquela pessoa, que oportunidade será que está por trás dela que eu poderia agarrar? Se essa é a única linha, o único tipo de linha que eu trago para esse meu bordado chamado personalidade, o meu eu vai olhar para aquilo ali e ele vai se tornar aquilo. Ou seja, eu me torno uma pessoa cada dia mais materialista. Ou seja, com o passar do tempo, materialista no sentido de grana, no sentido de apego ao dinheiro, pessoal, não no sentido de identificação com os prazeres do corpo, né, igual a gente estava falando antes. Então a tendência é que eu comece a olhar para o mundo de uma forma cada vez mais avarenta. É essa a tendência. A minha personalidade, ela é ávida por isso o tempo todo. Eu estou o tempo inteiro sequiosa por isso. Isso é o mais alto, é o ponto mais alto que eu posso chegar. Veja bem, não é um drama muito similar ao que a gente está vivendo. Similar não, é basicamente muito do que a gente vive. A gente muitas vezes considera o sucesso financeiro o ápice da nossa existência. Por quê? Porque provavelmente a gente está desenvolvendo no máximo essa agulha aqui. A gente está chegando no máximo, é o nosso teto, quando na verdade, veja quantas outras agulhas estão subdesenvolvidas. Vontade, apetite irascível, intelecto ativo, intelecto passivo, então, pessoal, nem se fala. Consequentemente, nós estamos vivendo, por isso mesmo, São José Maria Escrivá, ele já havia dito para a gente que hoje nós vemos uma crise de santos. O que ele quer dizer com isso é que é uma crise de subdesenvolvimento humano crônica que a gente está vivendo hoje em dia. Então, qual a proposta do método homeopatia inspiradora? Nos ajudar a habilitar, a ativar todas essas agulhas, de maneira que a gente possa capturar muito mais do mundo, além do ordinário, muito mais além do natural, de maneira que a gente consiga extrair também o sobrenatural do mundo, o extraordinário do ordinário, para que a gente componha uma personalidade cada vez mais requintada, uma personalidade cada vez mais magnânima. Só determinadas agulhas, pessoal, conseguem capturar determinadas atribuições, como beleza, como a bondade,
como a unidade, como a verdade, só agulhas muito específicas conseguem trazer isso para dentro da nossa identidade de maneira a compor uma personalidade mais forte, uma personalidade mais ampla, uma personalidade mais elaborada. Só quando a gente desenvolve, como eu disse ali a vocês inicialmente, só quando a gente desenvolve esse bendito aqui é que finalmente nós trazemos a verdade aqui para o nosso bordado, de forma que passamos a nos identificar com ela. Isso definitivamente seria a nossa finalidade mais alta a nível existencial. Então é nesse ponto, pessoal, que Hahnemann gostaria de nos situar, lançando mão da homeopatia. Então é essa, nada menos, nada mais que essa proposta de Thynos Smith com o seu método homeopatia inspiradora. Então, pessoal, o que Thynos, já disse a vocês o que aqui o método homeopatia inspiradora de Thynos se propõe, ativar essas 7 chaves que ele distribui em 7 camadas específicas, que são essas aqui que eu vou elencar para vocês. Então veja bem, essas 7 faculdades, elas estão dentro aqui dessas 7 camadas. Então vamos lá para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, vou ter que fazer mais uma aqui. Então Thynos, ele descobriu que há homeopatias específicas para desbloquear aquelas 7 faculdades, que ele vai estabelecer uma correlação com essas 7 camadas aqui, a saber, a primeira desbloqueada durante ali a aplicação do método é a camada da autoconfiança. Faz todo sentido que seja a primeira, pessoal, porque no fim das contas nós teremos, com a liberação da autoconfiança, a vontade, a liberação de uma faculdade fundamental para o nosso desenvolvimento psíquico, que é a vontade. É natural que seja assim, é mais do que lógico que seja a primeira, pessoal, porque sem a vontade nós não conseguimos desenvolver nenhuma outra atribuição mais. É como se fosse a mola propulsora, o combustível, aquela força motriz que vai nos impulsionar camadas acima, porque em alguns casos a gente vai precisar de muita força de vontade para aguentar o tranco, principalmente quando a gente adentrar aqui na camada dos traumas, que é principalmente a camada 5, mas a gente vai chegar lá. Então, conforme a proposta de Thynos, primeiramente devemos desbloquear a nossa autoconfiança, trabalhar a nossa autoconfiança com uma homeopatia específica. Como eu disse, a ideia aqui é desbloquear cada faculdade, desenvolver cada camada. O desenvolvimento de cada camada vai repercutir com a habilitação de uma daquelas faculdades específicas. Isso fica bem claro lá no curso, de forma que eu chegue até o ápice ali da minha existência, de forma que eu expanda a minha consciência de maneira a chegar o mais próximo possível da reabilitação do intelecto passivo. Então, a primeira faculdade desbloqueada, a primeira atribuição, conforme Thynos nos ensina, nos propõe, autoconfiança. A segunda seria a autoestima. A autoestima, ela vem acompanhada de um desenvolvimento maior do senso comum. Por incrível que pareça, pessoal, quando a gente nasce, à medida que a gente vai crescendo, a gente já vai desenvolvendo espontaneamente o senso comum. Mas ele sempre pode ser aprimorado. Nossas faculdades sensoriais, eu não sei se vocês sabiam disso, pessoal, mas o ser humano, eu acredito que seja o único onde a gente observa essa atribuição, que é uma baita de uma peculiaridade, mas os nossos sentidos, eles podem ser treinados de forma a capturar mais informações sensoriais do meio. Por exemplo, eu posso ter muito mais papilas gustativas que um sommelier de vinho, por exemplo. Mas, se eu não treino essas papilas para conseguir identificar determinadas notas, nuances de sabor dos vinhos ali, que eu costumo consumir, eu não vou conseguir apreciá-las. Mas o sommelier, pelo fato dele treinar a sensibilidade nessas papilas, pelo fato dele treinar principalmente a atenção em cada uma daquelas notas presentes naquele vinho específico que ele está degustando, ele se torna muito mais sensível, ele se torna muito mais agudo para detectar nuances de sabores que eu, que tenho mais papilas. Então, por isso mesmo, nós podemos dizer que há uma certa senciência nos nossos sentidos, há uma sabedoria dentro dos nossos sentidos. Então, mesmo algo que a gente não faz muito esforço para desenvolver, que é o senso comum,
que é, digamos, a integração, a articulação da informação dos sentidos num determinado ente, mesmo isso parece muito espontâneo para a gente, isso aqui pode ser lapidado, isso aqui pode ser desenvolvido. E o método homeopatia inspiradora também se propõe a isso, através principalmente do desenvolvimento da autoestima, que tem uma grande correlação, vocês vão perceber lá no curso, com o desenvolvimento do sensório. Se esse desenvolvimento é precário, isso aqui pode abrir margens para inúmeras carências que vão acabar repercutindo numa baixa autoestima. Então, nessa camada, pessoal, nós temos, eu acredito que é a grande chaga da humanidade atualmente resolvida, que é essa bendita dependência de validação. Você se torna autossuficiente no quesito afetivo, você fecha os seus contornos afetivos, você já não precisa mais de garantias de que as pessoas vão amar você, de que as pessoas vão validar você, que as pessoas vão pensar bem de você para você agir no mundo. Então você já não se sente mais tão condicionado por essa possibilidade de ter ou não validação. Então veja que super, mega, hiper libertação que a sedimentação dessa camada te concede. Seguindo, pessoal, nós temos a camada da encarnação. O que é trabalhado nessa camada através de uma homeopatia específica, pessoal? Isso aqui não tem qualquer conotação espírita, nada disso, pessoal. Apesar do nome, eu vou pegar aqui a abordagem, a conotação mais literal desse termo, pessoal. O que você quer dizer quando alguma coisa está encarnada? Alguma coisa está concretizada. Então, o que eu quero dizer com isso é que pessoas que têm essa camada debilitada, que vão se beneficiar consequentemente com a sua regeneração, é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade com demandas práticas na vida. Por quê? Porque ela não está aqui exatamente, ela não está muito ancorada no mundo concreto com todas as suas exigências práticas. A pessoa tem muita dificuldade com o trato com isso aqui, tudo que cerca a concretude. Então, são pessoas, consequentemente, que vão ter a memória um pouco mais debilitada, pessoas muito imaginativas, parece um cigarro de maconha ambulante, pessoa viaja na maionese pra caramba, pessoa desligada, pessoa distraída, claro que ela vai procrastinar, é claro que ela vai ter dificuldade com o estabelecimento de rotinas. Então, são desdobramentos de uma encarnação insuficiente, de uma encarnação débil. Então, isso é trabalhado nessa terceira camada. Agora veja bem a lógica aqui, pessoal. A partir do momento que eu encarno, a partir do momento que eu me instalo nessa realidade, bom, eu vou precisar do quê? De um corpo. E esse corpo, a partir do momento que eu começo a me sentir mais dentro desse corpo, eu percebo que, cada vez mais, ele tem um limite específico. Ou seja, daqui a gente já consegue deduzir de que trata a próxima camada. A quarta camada, segundo o raciocínio de Thynos, trata da proteção. Proteção no sentido de me desenvolver individuação, ou seja, eu sei que os meus limites são esses, eu sei onde eu termino e onde o outro começa. Quantas pessoas, principalmente terapeutas, pessoal, vocês não conhecem, que padecem exatamente desse mal? Letícia, às vezes eu não sei se o que eu estou sentindo é meu ou o que eu estou sentindo é do outro. Nossa, eu atendi determinada pessoa, estive com determinada pessoa e veio uma carga, parece que eu somatizei de alguma forma o que a pessoa me disse, aquele filme que eu assisti, o que eu ouvi no noticiário, parece que aquilo mexeu comigo. Ou seja, o que isso denuncia? Fronteiras rarefeitas. Então, muito provavelmente, eu vou precisar regenerar a minha camada da proteção. Seguindo, pessoal, o que mais eu tenho? Eu tenho a quinta camada. Essa aqui, aí sim, a gente vai precisar daquela vontade, a faculdade matricial que a gente despertou, redespertou ali no trabalho da primeira camada. Que agora, pessoal, nós vamos trabalhar a dinâmica vítima versus algoz. Por que eu estou dizendo que muitos traumas são trabalhados aqui? Exatamente pelo fato de que, se a gente averigua a narrativa central dos traumas, normalmente a gente vai se ver como vítima de um abusador, de repente a gente foi vítima de algum tipo de violência, então nós sofremos determinado mal estando numa condição de vulnerabilidade. E se isso não é trabalhado de forma madura, se isso não é trabalhado mediante algum tipo de assistência, o que tende a acontecer? Se eu fui vítima de um mal que me trouxe algum tipo de lesão, algum tipo de cicatriz psíquica, a tendência é que aquilo seja fermentado por ódio, um desejo de retratação, um desejo revanchista.
E eu me torno não aquela pessoa que busca interromper a perpetração daquele mesmo mal. Eu não me torno aquela pessoa que foi capaz de utilizar isso como uma munição, uma força extra para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. Não, eu utilizo isso agora para me tornar eu mesmo carrasco, que aquilo foi fermentado por ódio, por desejo de vingança. Então, por isso mesmo, se a minha condição de vítima não é trabalhada, eu posso viver nesse ciclo vicioso. Sou vítima de determinada ofensiva e aí a minha reação é me tornar agora aquela que vai perpetrar aquele mesmo mal, que vai perpetuar o ciclo. Então agora eu passo ao algoz, eu passo a carrasco. Quantos casos isso não acontece, pessoal? Vocês que são terapeutas aí de longa data, nós sabemos que, e trago inclusive esse exemplo no próprio curso Homeopatia Inspiradora, quando eu trato aqui da quinta camada, quantas pessoas foram abusadas sexualmente e aí no futuro não se tornam abusadoras também, ou seja, elas perpetram aquele mesmo mal de que foram vítimas. Isso é muito comum. Quantas pessoas não foram vítimas, às vezes, de algo um pouco mais leve, por assim dizer, foram negligenciadas na infância, quando se tornam pais negligentes também. Então, quantas vezes não nos deparamos com uma dificuldade de interromper esse ciclo, uma dificuldade de transmutar aquele mal, como eu costumo dizer, de afogar aquele mal em abundância de bem, de maneira que eu me transformo num ser humano melhor, exatamente em função daquela dor. Eu vejo aquela dor como uma lapidação da minha personalidade, como uma lapidação das minhas falhas, e não como uma semente de revanche. Então, a restauração dessa camada nos ajuda nesse sentido. Por fim, à medida que eu vou alçando camadas mais altas e, consequentemente, reabilitando agulhas mais sofisticadas para ir capturando informações mais refinadas do mundo, eu chego à camada do bem e do mal. Bem versus mal, pessoal, fala exatamente disso, da consolidação de uma moralidade estável. Eu começo a perceber que a moral, ela é importante para o meu desenvolvimento enquanto ser humano, ela não é empecilho. Muito pelo contrário, ela é algo fundamental. Eu começo a chegar à conclusão de que tem determinadas escolhas, tem determinadas decisões que eu tomo que de fato elas trazem consequências ruins. E tem algumas escolhas que, por outro lado, eu tomo que me leva à edificação, que me leva ao crescimento. Ou seja, o bem e o mal, eles existem. Existem escolhas que vão me levar à decadência. Por outro lado, existem determinadas orientações, determinadas inclinações. Se eu der vazão a elas, eu vou me tornar um ser humano melhor. Então começa a aparecer em mim esse discernimento de que eu devo me inclinar rumo ao bem e rechaçar, repudiar o mal. Por fim, pessoal, depois que eu já vivi tantas experiências nesse mundo, surge em mim, até porque isso sempre esteve aí, criatura de Deus. Às vezes você estava muito enferrujado, muito embrutecido, muito cego, você perdeu momentaneamente isso de vista. Mas você tem sede disso, você tem sede de transcendência, que é justamente o que é liberado aqui na última camada. É a camada onde há um trabalho de liberação da camada da sétima faculdade, que seria um intelecto passivo. Pessoal, isso aqui não é um passe de mágica. Não significa que vocês vão se submeter a esse método e vocês se tornarão iluminados no final do processo. Como eu já disse, eu tenho uma videoaula de lançamento desse curso, eu já havia enfatizado isso, que muitas vezes é necessário retomar essa jornada. Em paralelo, obviamente, a um trabalho pessoal, em paralelo a todo um trabalho comportamental que eu vou conduzindo. Porque veja, para que eu lapide a minha personalidade, é necessário agir no mundo de determinada maneira, de preferência de uma maneira mais madura. Então, é o que eu sempre enfatizo, a homeopatia nunca foi, nem nunca será uma muleta. Ela lhe abre janelas de percepção. Você pode simplesmente parar nesse ponto, que você fica ali olhando com cara de paisagem, aquela coisa maravilhosa que se abriu para você. Ou você pode escolher por adentrar, começar a trilhar aquela enseada, aquela seara. Então, cabe a você se você vai ficar na postura contemplativa ou se você vai aceitar esse convite ativo à transformação. Então, é natural que, depois de percorrida essa camada da transcendência, a gente sinta um desejo de recomeçar a jornada. Na verdade, é um indicado, pessoal, que assim que a gente termine isso aqui, desde que a gente não tenha alçado o objetivo, né, cheguei na santidade,
iluminei, sou uma pessoa agora que pode ser considerado um herói da humanidade de fato, eu sou uma pessoa que expandiu definitivamente a consciência? Não. Então eu sei que provavelmente eu terei de revisitar essa jornada várias e várias vezes. É essa a ideia por trás do método, ou seja, é um facilitador, isso aqui não é uma pílula mágica. Existe uma série de estratégias que a gente pode lançar mão, pessoal, a nível comportamental para ajudar a reabilitação dessas agulhas, por assim dizer, da psique. Por exemplo, evitando o máximo possível os 7 pecados capitais correspondentes a essas 7 camadas, ou seja, seria uma proposição negativa, por assim dizer. Não, eu sei o que eu devo buscar, mas, bom, isso aqui está um pouco desafiador, mas pelo menos eu vou evitar o que me afasta de chegar até lá. Então, eu tenho uma videoaula correlacionando cada uma dessas camadas a seus respectivos pecados capitais. Vale a pena dar uma olhadinha. Então, é disso que se trata o método homeopatia inspiradora. Trata-se da reabilitação dessas 7 agulhas psíquicas que vão me permitir apreender muito mais do mundo, de forma que eu componha uma personalidade mais robusta, me identifique com ela e me aproxime mais e mais da verdade. Vamos aqui a um ponto importante, pessoal. Principalmente quando a gente está numa determinada camada que ela é desafiadora para a minha constituição psíquica, seja porque eu tenho alguma dificuldade de desbloquear aquela faculdade, ou porque eu estou lidando com questões muito delicadas com que a gente pode se deparar principalmente nessa 5ª camada, a gente vai perceber que é como se o nosso inconsciente ele tivesse perdido a plasticidade dele. Essas pessoas que têm muita dificuldade de mudar determinada mentalidade, visão de mundo, pessoas que têm muita dificuldade de amadurecer, a gente pode denominar que a gente pode deduzir, por assim dizer, que o problema central é essa perda de plasticidade psíquica, como se o inconsciente tivesse petrificado. Então, aqueles caminhos pelos quais a sua energia psíquica transita são caminhos muito específicos. Bom, para a pessoa amadurecer, ela precisaria flexibilizar um pouco essas trilhas para que aquela mesma energia chegasse até o ponto certo. Então tem pessoas que a gente tem a impressão que elas são muito enrustidas, são aquelas pessoas para as quais a gente costuma dizer que não, fulano você não tem jeito, fulano você não muda, você é obstinado demais, você é muito cabeça dura. O que está faltando? Está faltando essa plasticidade psíquica. Existe uma técnica denominada alquimia sexual, isso é um legado da esquecida arte tântrica, que se propõe exatamente a essa recuperação da plasticidade psíquica através da transmutação da energia sexual. Qual que é a ideia por trás disso, pessoal? A ideia é trazer esse potencial que costuma ser canalizado única e exclusivamente pelo viés procriativo, ou seja, a maior parte dos usos aí é que se dá a energia sexual é com o objetivo da procriação. Estou falando que isso é menos nobre, pessoal, só estou dizendo que há outras possibilidades de uso dessa energia, pelo amor de Deus. Mas a grande maioria conhece única e exclusivamente essa manifestação da energia sexual. Quando ela pode ser transmutada, ou seja, direcionada a outros centros energéticos mais elevados, ou seja, que estão acima dos meus chakras básicos, bem acima do próprio chakra sexual, acima do próprio chakra básico, aquele chakra que nos aterra. Então, há a possibilidade de canalizar essa energia para os centros superiores, principalmente para cá, para a cachola, para que eu consiga recuperar essa plasticidade, ou seja, pessoas que apresentam, dominam essa arte da transmutação, são pessoas, sim, a gente pode estabelecer essa correlação. São pessoas que conseguem, consequentemente, superar de forma mais ágil, de forma mais rápida, determinados padrões destrutivos, determinados padrões que não lhes são edificantes. A pessoa, a gente sente que ela não precisa penar muito para ela descobrir, reconstruir, na verdade, circuitos que vão habilitá-la a enxergar o mundo da maneira mais adequada, de uma forma mais aguda, que vai favorecer a conquista das suas metas, dos seus objetivos. A gente nota que a pessoa rapidamente ela se reinventa. O que essa pessoa tem? Provavelmente ela domina, não de forma consciente, mas de uma forma ali aleatória, de repente até acidental, essa arte da transmutação da sua energia sexual, de forma que ela consegue recalcular a sua rota existencial rapidamente.
só pelas aquelas pessoas desprendidas que mudam a casaca rapidamente assim que a circunstância exige. Elas tomam providência rapidamente. Ah, é isso que a vida está me convidando para ser um ser humano melhor? Bora mudar. A pessoa já chuta o balde, já se reinventa, é despachada nesse sentido. Isso se deve ao quê? Há um alto índice de coeficiente de energia sexual em zonas corretas, em zonas profundas do psiquismo. Eu estou tocando nesse assunto pelo seguinte, pessoal. Primeiro porque é algo que definitivamente pode se casar com este trabalho, principalmente quando a gente está lidando com essa quinta camada, quando a gente está falando de traumas. Então, definitivamente nós teremos aqui de desconstruir determinadas visões perniciosas de mundo que foram geradas através dessas experiências. Nós teremos muitas vezes de nos reinventar, abrir a nossa mente para algo que muitas vezes a gente negou a vida inteira. Vamos supor que a gente esteja falando aqui de um ateu, ou então uma pessoa que resiste muito à existência de uma vida sobrenatural. Ela chega aqui, supera em grande medida as demandas dessa sexta camada. Ela já está começando a sentir uma coceirinha para flertar com a próxima camada. E a gente começa a trabalhar essa camada, uma pessoa resistente a aceitar a realidade sobrenatural. Então veja, quando a gente percebe essas resistências, muito provavelmente o inconsciente está enrustido, o consciente está enferrujado, ele precisa recobrar essa plasticidade que a transmutação da energia sexual é capaz de fornecer. Então, pessoal, já puxo o gancho aqui para apresentar para vocês as surpresas de hoje, especificamente. Vamos primeiramente, pessoal, à minha oferta de Black November para o curso Homeopatia Inspiradora. Então, pessoal, veja bem, olha só. O curso, que preço ele estava anteriormente? Antes de hoje, estava esse valor aqui, R$ 1.799,99. Eu estou concedendo a vocês um desconto de 35%, pessoal. Ou seja, vai para quanto isso aqui? R$ 1.169,99, com todas aquelas condições que eu já tinha apresentado a vocês antes. Então, dá para dividir em 12 vezes no cartão de crédito? Dá. Dá para vocês pagarem no boleto? Dá. Dá para dividir mais de um cartão, Letícia? Dá. Eu acho que até 2, pessoal. Dá uma olhadinha lá. Tem um link de pagamento aqui embaixo, criaturas de Deus. Ouçam o que eu lhes digo, preste bastante atenção, perdão. Tá tudo aqui embaixo. Eu não coloquei muita informação aqui na descrição do vídeo, justamente para não bagunçar aí a cabeça de vocês. Então, aqui embaixo vocês vão encontrar o link de aquisição desse curso, mas cuidado, meu Pai Eterno, para vocês receberem esse desconto aqui, vocês vão usar aquele cupom. Vai ser sempre o mesmo cupom, pessoal, só para facilitar e não ter qualquer confusão. Vocês vão perceber que quando vocês clicam aqui no link correspondente à aquisição desse curso, está bem indicadinho ali, o valor vai estar esse aqui. Aí o que vocês vão fazer? Tem uma aba ali chamada Tem o Cupom. Aí vocês vão digitar o famoso cupom HOMEOPLACE. Quando vocês digitarem esse cupom, vocês vão perceber que o valor automaticamente será revertido para este, que é a minha oferta, meu presente para vocês aí de Black Friday. Com todas as condições, vão poder dividir, pagar no boleto, 2 cartões, tem Pix agora também, que é a grande novidade da Hotmart. E por que eu toquei naquele assunto da alquimia sexual? Porque o meu marido teve a benevolência de conceder também, meu marido Roger Ramos, terapeuta. Ele ministra o melhor, na verdade é o único curso decente que trata desse assunto, curso que trata da arte da alquimia sexual genuinamente. Ele concedeu um super desconto, inacreditável desconto para o curso de alquimia sexual. Pessoal, de novo, para vocês adquirirem o curso Alquimia Sexual com, veja bem, nada menos que 60% de desconto, pessoal, também. O link está aqui embaixo, é só vocês digitarem o cupom na aba correspondente. Ele vai sair de 8, olha só, ele estava esse valor aqui, 850, com esse mega desconto, ele vai passar a 350, com todas essas facilidades aqui, pessoal. Só que tem alguns detalhes aqui para os quais eu chamo a atenção de vocês. Esse curso, ele não é vitalício. O curso Alquimia Sexual, vocês vão ter acesso a ele por 1 ano
e vocês têm essa disponibilidade, essa facilidade de tirar dúvidas com meu marido em relação ao conteúdo do curso por 2 meses via WhatsApp. Então fiquem atentos a isso, pessoal, porque aderindo aqui à aquisição do curso nessas condições, vocês não têm esse acesso por mais tempo, o acesso para tirar dúvidas ali no caso. Então vocês têm acesso a ele por 2 meses apenas, criaturas de Deus, para vocês tirarem todas as suas dúvidas de maneira personalizada. Pode dividir em 12 vezes? Pode também. Todas as condições aqui que eu ofereci a vocês de pagamento estão valendo aqui também. Então pode dividir em 12 vezes, pagar no Pix, 2 cartões, boleto e companhia limitada, como eu já enfatizei para vocês. No caso aqui do Homeopatia Inspiradora, pessoal, ele tem acesso vitalício. Então a partir do momento que você adquirir, vai poder assistir de onde você estiver, desde que tenha conexão de internet, a qualquer tempo. Sempre que você quiser assistir, reassistir as videoaulas estarão lá disponíveis. E é um curso que também é acompanhado por uma apostila de apoio para facilitar aí a apreensão do conteúdo. E além disso também é um curso que concede acesso à nossa comunidade exclusiva de estudos, o Homeo Learning, que agora passou do WhatsApp, eu efetuei essa migração há alguns dias, passou do WhatsApp para o Telegram para que a gente possa acomodar um número ilimitado aí de colegas, um número ilimitado de alunos. Letícia, sou solteiro. O curso de alquimia sexual é para mim? Sim, criatura. Há técnicas. Meu marido ele bate na tecla acerca de algumas técnicas que podem ser empreendidas por uma mulher solteira, por um homem solteiro. Ah, Letícia, sou gay. Pode fazer também, criatura. Você será muito bem-vindo. As técnicas são adequadas para você. Tenham em mente, pessoal, o objetivo central: canalizar a energia sexual para centros superiores de maneira que você possa recuperar essa plasticidade psíquica, e essa plasticidade é um pré-requisito fundamental para a sua reinvenção. Para isso que tantos terapeutas apregoam por aí afora, mas muitas vezes não sabem nem do que se trata, nem como gerar o fenômeno, aquilo que a gente chama de cocriação. A cocriação, ela só é possível se o seu inconsciente ele tiver essa plasticidade. Se você tem crenças limitadoras, cristalizadas a um ponto que é como se tivesse uma pedra ali, nada muda, você é muito resistente às mudanças que precisam ser feitas, não adianta, pessoal. Você pode ter contato com trocentas verdades, trocentos insights, pode vir a sabedoria mais excelsa aí em contato aí com a sua psique, com os seus chakras superiores, você não vai assimilar o negócio. Então, essa plasticidade ela é fundamental para que você se transforme em outra coisa, se transforme em algo melhor, se transforme em algo elevado, expanda a sua consciência. A mudança só é possível dentro dessa condição de plasticidade, de criatividade limitada trazido pela transmutação da energia sexual. Por isso eu julguei um casamento tão adequado com a proposta do curso Homeopatia Inspiradora. Criaturas de Deus, está tudo aqui na descrição, link de aquisição desse, link de aquisição desse e o site da Escola Brasileira de Homeopatia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Semana que vem vamos continuar agora com o nosso querido e famosíssimo Melodia Oculta, o meu terceiro projeto lançado, que se debruça sobre as bases do método das sensações de Shankaran. Até lá, pessoal. Abraços.